Quando eu tinha dado uma pesquisada antes de vir, né? Porque eu tenho que dar uma estudada, bem, né? né? Pô, Faz né? bem. Sempre bom, né? Sempre bom, né? Mas pra vida ajuda também, Eu né? vi que entre um dos motivos que acaba podendo gerar o desconforto na relação sexual tem, por exemplo, o intestino preso, que é uma coisa que... Ah, o solto também, né? Né, os outros também, né? Aí nem dá, nem rola. Vai dar uma bomba relógio daí, né? Nem vai acontecer. Não, mas é verdade. Sabe que intestino preso tem muita gente que não tem noção de que pode ter um Pode prejudicar. desconforto. E as mulheres têm... Só um segundo que já volta. Não, tudo bem. Olha aí, ó, falou, ele lembrou, né? Falou de intestino. Caraca. Não, as mulheres realmente não têm ideia. E a gente tem uma cultura, assim, a menina quando cresce, o menino vai no banheiro em qualquer lugar. Mas a menina tem muito aquela coisa, não, você só pode ir no banheiro em casa, porque o banheiro da rua é sujo. É sujo, é perigoso. Exatamente. Né? E daí, como fazem muito isso com as meninas, a chance de elas crescerem com uma constipação crônica é grande. Sim. É porque verdade. quando dá vontade tem que ir. Não Sim, é pra sim. poder ficar prendendo, Pra ficar né? segurando, sim. Exatamente. E aí, então, esse intestino preso, que muitas mulheres acabam desenvolvendo, a parede que divide a vagina do reto é uma parede muito delicada, única, sabe? Sim. Então, na hora da penetração, se tiver constipado, ali pode ter ainda um pouco de fezes, aquilo ali pode ficar bastante dolorido. Sem contar que a constipação também pode gerar tensão muscular, então isso também pode ficar dolorido também, pode incomodar bastante. Caraca. A gente vai... É bom saber disso, porque às vezes a gente... É difícil, às vezes, de conversar com o parceiro, de saber se tá machucando ou não, porque às vezes a própria pessoa nem fala, porque às vezes a pessoa não sabe que... Exatamente. Que o Mas comum aí é interessante, assim, por exemplo, essa questão do intestino preso, que pode dar esse desconforto, a questão é que é uma coisa que a mulher, por exemplo, ela percebe que às vezes tá pior, às vezes tá melhor, não é uma coisa constante, sabe? Sim, tipo, por exemplo, um vaginismo, certo? Que é uma contração involuntária da musculatura. Qualquer coisa que pense em penetrar, essa mulher vai contrair. Tipo, pode ser um absorvente, pode ser um dedo, pode ser na ginecologista, pode ser o pênis, pode ser o OB, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa ela vai chegar no que ela pensar, ela vai contrair e sentir muita dor mesmo. E gera muito medo. Isso não é uma coisa que um dia vai estar melhor, outro dia vai estar pior, sabe? Não é uma coisa que vai variar essa intensidade de dor. Vai ser sempre muito ruim. No caso do intestino preso, não. No caso do intestino preso, geralmente tem dias que é um pouco melhor, tem dias que é um pouco pior, sabe? Tem uma mais variação. fácil de perceber daí, né? É mais fácil perceber. De tentar identificar, apesar de que tem muita mulher que não consegue identificar isso. Não consegue relacionar, sabe? Até porque muita mulher que tem constipação crônica entende que aquilo é normal. Que aquele padrão dela, tensionado, é normal. É a mesma coisa de você ficar o tempo todo. Tem gente que fica o tempo todo assim, né? Com o ombro em cima, assim, tenso. E nem percebe porque realmente já tá acostumado a ficar daquele jeito. Pra pessoa já é normal ficar assim. Mas daí o momento que ela não tiver constipada, ela pode acabar tensionando... Já fica ali tensionada. Na hora. Sim, porque ali é um local de passagem, né? Sim. Não é pra poder ficar o cocô ali no meio do caminho. Ele é pra poder passar. Só que se ele fica sempre ali, a musculatura, uma das funções dela é segurar. Sim. Não deixar a pessoa perder. Então, se ela fica ali segurando e tá o tempo todo ali com o cocô constipado, ela vai ficar o tempo todo tentando segurar. E aí a mesma coisa é você ficar segurando uma sacola o tempo todo. Né? Sabe? Tipo, o músculo vai cansar. O músculo vai cansar. Esse músculo vai cansar, pode ficar mais tensionado. E aí é uma bola de neve, porque fica mais difícil de ir no banheiro também. Então, a avaliação muscular, tem gente que não tem ideia de que a gente pode tratar isso, por exemplo. Né? Tipo, ficar só achando que tipo, a alimentação é extremamente importante, a questão de água é extremamente importante. Mas a gente também tem um papel, sabe? Então, se a pessoa tá ali tentando 1000 tratamentos para constipação e não conseguiu, faz uma avaliação dessa musculatura para ver. Tem algum teste, alguma coisa que a pessoa pode fazer em casa antes de ir, para ver se realmente tá... Olha, não é bem um teste, mas tem uma coisa que ajuda. Que ajuda muito, que é o famoso banquinho. Banquinho? Explique mais. O que acontece? Lá nos primórdios, lá mesmo, bem longe, a gente fazia cocô agachado.
Sim. né? O nosso corpo foi feito para fazer cocô agachado. Só que por uma questão de conforto até, foi um rei na Europa, não vou me lembrar agora o nome nem nada, mas foi ele que inventou de fazer cocô sentado. No troninho. No troninho, exatamente, exatamente. E isso não é tão fisiológico. Então, quando a gente coloca, a gente tem um músculo que chama pubo retal, que tem o reto, ele laça o reto assim, e aí ele não deixa o reto nesse ângulo mais reto, vamos dizer assim. Ele fica assim angulado, né? Justamente para poder não vazar, não descer. E aí, esse músculo, ele tem que relaxar para o músculo ficar retinho. Só que daí, a posição sentada não favorece isso. Então, se essa pessoa tiver esse músculo tensionado, vai ficar muito mais difícil de relaxar. Então, o que a gente faz? A gente simula a posição agachada. Então, para simular essa posição agachada, a gente bota um banquinho que seja embaixo dos pés, na hora de como vocês falam, de ir aos pés, né? Eu tenho até uma história engraçada disso. Mas, enfim... A gente vai falar depois. Depois a gente conta. A gente bota um banquinho embaixo, que é só o joelho tem que ficar um pouquinho acima do quadril. Uhum. E os dois pés bem apoiados, nada de ficar na ponta do pé, nada disso. E aí, se o joelho ficar um pouquinho mais acima do quadril, já favorece muito o relaxamento dessa musculatura. E aí a pessoa consegue ir no banheiro com muito mais facilidade. Então, já é bom para absolutamente todo mundo, mas se a pessoa tiver uma tensão nessa musculatura, ela vai sentir uma baita de uma diferença. Uma baita de uma diferença. Oh, a gente pensou que aprender coisas sobre sexo, aprendemos também como cagar. E eu brinco ainda que é um caminho sem volta. Bota o banquinho lá, nunca mais você vai querer fazer assim. Pior que tem vários lugares já que eu já fui, assim, tipo, em casa de parente, que eles tinham um banquinho no banheiro. E eu ficava pensando nesse negócio, tipo, pra que ter um banquinho no banheiro? Você né? tá vendo? Seus parentes estão ligados. Ah, os caras aqui, né, já estão muito à frente. Já. Pesquisaram, lá no pô? consultório, eu falo, tem que dar o exemplo, né? Daí eu já deixo, as meninas perguntam e tal. E é um próprio, porque vem de alguns que são próprios. O de lá mesmo, ele encaixa no vaso. Ele encaixa no vaso, então não atrapalha em nada. E na hora que você vai usar, é só puxar. Só puxar. E pronto. Interessante. Exatamente. Eu pensei que ia falar, lá no consultório a gente nem usa vaso, né? Porque é agachado. Tem alguns lugares na Europa que é assim. Tem, né? Sim. Eu não vou nem muito longe, eu já fui em Sergipe e era assim. É? Numa praia lá em Sergipe tinha banheiro que era assim. Que Que era agachado. Eles não têm o vaso, né? É só um buraco. Tipo, É uma louça. É, uma louça. É bem arrumadinho assim, só que é um buraco no chão. E uma louça, e tem um lugar pra você botar os pés, um de cada lado. E pronto. E, mano, e só mandar. E quem vai procurar vocês, porque tá com dor? Uhum. Quais os tratamentos? Que tipo vocês fazem? Porque tem um que a gente até conversou da outra vez, mas é bom tu falar de novo, que eu achei muito legal. Que é. Eu achei muito Ele legal. lembrou de alguma Olha coisa. aí. É aquele exercício que parece um joguinho. Ah, se não fosse jogo, né? Sim, Tu pode. Falou de jogo, Roger. Tu pode escolher até teu player, se tu vai ser uma fadinha, se tu vai ser não sei o Exatamente, quê, né? tem fadinha, tem passarinho, tem avião, tem peixe, tem o Nemo, o peixinho é o Nemo. Tem várias coisinhas assim. É muito legal. Isso chama biofeedback, que é justamente para dar um feedback para paciente. Então, o que ela faz? O que a gente faz? Ela consegue ver a contração do assoalho pélvico dela. E isso é muito interessante, tanto para quem está aprendendo a contrair, quanto para quem está aprendendo a relaxar. Porque tem gente que vai precisar contrair, seja por conta de um fortalecimento, porque está com perda urinária, né? Ou então porque precisa melhorar essa coordenação. Eu tenho paciente, por exemplo, que não tem coordenação e tem infecções urinárias de repetição. Então, aí, enfim, a gente tem que trabalhar essa musculatura íntima. Ela tem que coordenar, tem que ter controle dessa musculatura. Tem que ter um equilíbrio, né? Não pode ser um negócio muito relaxado, mas também não pode ser um negócio muito contraído. Nem tenso, nem fraco. Imagina, é uma musculatura que vai sustentar, vai ter a questão sexual, urinária e intestinal, sabe? Se aquilo ali fica fraco, a chance de você ter um problema nos três é muito grande, sabe? Dificilmente a gente tem uma questão sexual que é só sexual. E é um músculo como qualquer outro, com a idade ele vai enfraquecendo, né? Exatamente, com a idade. Atrofiando, né? Com esforço. Hoje em dia o pessoal tá na academia carregando muito peso, crossfit, jump, cangu, sabe? Que pula. Que é cangu? Cangu é uma bota que bota e elas ficam saltando em cima. Ah, tá. E aí essas coisas com muito salto
reflete o nosso assoalho pélvico, sabe? Sim. Então, assim, pode fazer? Pode. Mas não renega o assoalho pélvico. Ele tem que ser fortalecido, Tem que ser fortalecido. também, sabe? Sim. Até a própria pandemia, né? Tipo, o pessoal em casa ali, eu imagino que a tensão emocional também acabe afetando, Sim, né? afeta. Tem gente que fica contraindo o assoalho pélvico sem necessidade nenhuma. Que nem bruxismo, Sim. sabe? Que fica ali contraindo, apertando também, sem necessidade Existe bruxismo nenhuma. pélvico? Como se fosse. Assim, pensando assim, tentando, né, fazer uma relação, é como se fosse. Porque tem uma relação bem importante mesmo. A maioria das pacientes, é muito, assim, a gente vê isso na prática, que as pacientes que contraem bastante esse assoalho pélvico e que tensionam esse assoalho pélvico durante o dia, sem uma necessidade, vamos dizer assim, sem perceber, geralmente são mulheres que têm bruxismo, que têm dores na ATM, que essa articulação temporomandibular. Então, existe uma relação, sim, entre a mandíbula e o assoalho pélvico, entre a laringe e o assoalho pélvico. A gente faz vocalizações no parto para relaxar também o assoalho pélvico. Então, tem uma relação de fato. Mas aí, sobre o joguinho, né? Sobre isso, é isso. A gente precisa ter controle dessa musculatura justamente por conta de tudo isso. E aí, a pessoa consegue ver. E o mais legal, assim, é um eletrodozinho que a gente cola ali do lado, na entradinha da vagina. Sim. E pronto, daí ela vê ali na televisão, ela contrai, eu faço o treino específico, né, pra ela. E daí a pessoa tem aqueles objetivos para poder cumprir e ela vai jogando com a musculatura ali do assoalho pélvico. É super legal, elas adoram. Pra quem Elas não viu adoram. ainda, é tipo o dinossaurinho quando tu fica sem internet. Dá um pulinho, você tem que segurar às vezes, né? Sim, às vezes tem que segurar, é difícil, eu vou lhe falar, é difícil segurar, é muito difícil. E aí a gente vai aumentando o grau de dificuldade, a gente faz porque assim, tem várias etapas no tratamento, né? Então essa mulher, por exemplo, ela começa deitada, porque é mais fácil, aí depois ela faz de pé, e aí eu coloco dificuldades, a gente simula coisas, por exemplo, tem perda urinária quando tosse, então a gente vai botar ali, vai ver e vai tossir junto. A gente vai simular. Eu faço vários exercícios que elas fazem na academia. O povo chega lá achando que vai ficar de boa, assim, mas Caramba. é cansativo. Sai de lá suado já. Sim, Se relata- faz muito exercício. Se relata problema pulando, tem que pular e se contrair também. Exatamente, é o treino funcional Caralho. do assoalho pélvico. Mas aí a gente faz isso de uma forma orientada, né? Tipo, na quantidade certa, bota ali para ela conseguir enxergar essa contração dela, entender se ela tá contraindo no momento certo, porque se ela tá fazendo um esforço na academia, por exemplo, um agachamento, ela tem que contrair esse assoalho pélvico imediatamente antes do agachamento, para poder não botar, porque ele já tá numa posição de desvantagem, vamos dizer assim, né? Então ela precisa contrair naquele momento. Abdominal é outra coisa que muita gente faz errado. Então, se tá fazendo abdominal, tem que soltar o ar e tem que contrair o assoalho pélvico. Daí a gente treina isso lá também. Bota escadinha, sobe dessa escada, quica a bola, pula, tosse, faz um monte de exercício lá. Justamente para poder automatizar esse movimento, sabe? De você contrair o assoalho pélvico no momento que precisa.